Aleluia. Bem, amados, a graça e a paz. Hoje nós estamos no 16º dia do nosso jejum. 21 dias para a casa cheia. 21 dias para que a sua casa seja cheia. Cheia de unção, cheia de graça, de alegria. Para que você seja cheio do Espírito. Sabe? A gente tem observado quantos irmãos têm sido libertos do medo, da ansiedade, da condenação, do peso, da amargura, que tem recebido a palavra, tem entendido que já foram perdoados. Eles não estão recebendo perdão, eles estão tendo revelação que já foram perdoados. Sabe, não é? Eu não quero que enquanto eu esteja pregando você receba perdão. Não, você recebeu perdão no dia que a cruz. Esse perdão já foi liberado. Hoje, você está aqui, você está ouvindo, e a vontade do Espírito é que você saiba, essa obra foi realizada e já está concluída. Qual o fruto disso? Paz, alegria, Espírito. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Quando eu compreendo que eu fui justificado, o resultado é que eu tenho paz. Deus quer te alegrar. Deus quer encher sua casa de riso. Deus quer encher a sua casa de abundância. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar, Senhor. Nós colocamos, Deus, diante de Ti esse momento, esse ambiente, essa palavra, essa pessoa, Deus, que tem nos assistido, Deus, pela internet. Enquanto essa palavra for ministrada, Deus, que o Teu Espírito entre, Deus, nessa casa, que os Teus anjos estejam movendo, estejam manifestando o sobrenatural. Liberta, Deus, de todo vício, de todo cativeiro, de toda ansiedade. Enche o coração dessa pessoa de paz e alegria em nome de Jesus. Aleluias. Então, hoje eu quero falar sobre arrependimento. Como que é o arrependimento no tempo da graça? Irmãos, eu preciso entender que os tempos na Bíblia, nem tudo que está na Bíblia é para dispensação atual. Tem coisas que estão ali que são para dispensações que nós não vivemos nela mais. A dispensação da lei, ela exigia do homem um comportamento, ela exigia do homem que ele fizesse para que ele pudesse receber de Deus. Mas na dispensação da graça, Cristo vem, vai para a cruz, morre, e agora eu recebo porque eu creio na obra que ele fez, não porque eu estou fazendo. Então as coisas agora são de uma maneira diferente. No tempo da graça, eu vou me relacionar com Deus de maneira diferente. Eu quero falar para você a respeito disso. Arrependimento no tempo da graça. E a primeira coisa que eu preciso entender é: eu preciso me arrepender no tempo da graça? Sim, eu preciso me arrepender. Mas eu preciso entender o que é esse arrependimento no tempo da graça. Porque esse arrependimento no tempo da graça, ele não é um remorso, ele não é um choro. Pode ser que no dia que você se arrepender, você sim vai sentir uma tristeza, você vai chorar, faz parte. Mas arrependimento no tempo da graça, ele não implica nisso. O arrependimento no tempo da graça implica em uma mudança. Quando você tem a sua mente renovada, você foi alguém que se arrependeu. E a primeira coisa que você precisa se arrepender é sobre a sua salvação. Quero falar para você, primeiro arrependimento está relacionado à sua salvação. Por quê? Arrependimento é mudança de mente. Eu pensava de uma maneira, agora eu penso de outra. Eu mudei a minha maneira de pensar. Então vamos imaginar que eu converso com os irmãos, falo para os irmãos: irmãos, nós vamos sair do culto e vamos comer pizza. Aí os irmãos: amém, pastor, vamos comer pizza depois do culto. Mas no final do culto, nós nos arrependemos da vontade de comer pizza e decidimos comer sanduíche. Foi um arrependimento? Foi, porque antes eu ia comer pizza, mas eu mudei de ideia, mudei a minha mente, agora eu vou comer sanduíche. Isso é o quê? Mudar o meu pensamento. E
quando se trata de relacionar a Deus, eu preciso entender que o primeiro arrependimento da minha vida, ele está relacionado às obras que eu pratico. Por quê? Eu preciso entender que as obras nossas, elas não são capazes de nos salvar. E arrependimento, então? Quando eu penso que eu sou salvo pelo que eu faço, ou porque eu me esforço muito, eu tiro Cristo da equação. Mais ou menos o seguinte, a ilustração do pé de laranja. Imagina comigo que nós plantamos um pé de laranja. O pé de laranja nasceu de outro pé de laranja, que nasceu de outro, nasceu de outro, nasceu de outro. Então ele tem um ancestral que era um pé de laranja. E eu planto esse pé de laranja, só que a laranja, ela é pecado no nosso exemplo. Então laranja no nosso exemplo é pecado. E eu plantei esse pé de laranja. E esse pé de laranja nasceu. Esse pé de laranja ainda não deu laranja, mas ele é um pé de laranja. O que isso quer dizer? Ele é um ser vivo que tem natureza de pecado. Mais dia, menos dia, ele vai dar o primeiro fruto. Mais dia, menos dia, a laranja vai nascer. E quando essa laranja nascer, ela vai ser o fruto pecaminoso. Então, esse pé de laranja, que é um pé de pecado, ele decide se esforçar para ser salvo. Ele não quer mais ser um pecador, mas ele se esforça para ser salvo. Então ele dá uma laranja doce, uma laranja bonita, cheia de caldo, uma laranja extremamente boa. Mas a laranja continua sendo laranja. Ou seja, aquele que tem natureza pecaminosa, ele pode se esforçar, ter um bom comportamento, fazer boas obras, fazer caridade. Ele pode até ir no culto, mas se ele não nascer de novo, não tem como ele ser salvo. Pastor, o que é necessário então para esse pé de laranja para que eu, no caso, possa mudar? O pé de laranja não tem jeito. O pé de laranja vai morrer pé de laranja. Agora, eu e você podemos. Como? Quando nós morremos e nascemos de novo. Só que morrer e nascer de novo implica numa mudança de natureza. E para morrer e nascer de novo, precisa de algo da minha parte. E é o que nós vamos falar. Precisa de arrependimento. Qual arrependimento? É eu mudar de ideia. Antes eu pensava que eu poderia ser salvo por algo que eu faço, ou porque eu me esforço, mas agora eu entendi que eu não posso ser salvo por algo que eu faço, ou pelo quanto eu me esforço. Eu preciso de um Salvador, e esse Salvador é Cristo. Por isso eu aceito a Cristo como meu único e suficiente Salvador, e agora eu passo a ser salvo. Então o que é esse primeiro arrependimento? É a maneira que eu enxergo a Deus e a minha salvação. Cristo é Deus e Cristo se fez carne e Ele morreu na cruz para me salvar, porque eu não poderia ser salvo pelas minhas obras ou pela minha capacidade. Por isso eu recebo a obra de Cristo e agora eu recebo a salvação pela graça, mediante a fé. Então eu entendi que eu tenho natureza pecaminosa, que eu estou caminhando a passos largos para o inferno, mas que Ele veio e agora Ele quer me salvar. Por isso eu recebo, e quando eu recebo de graça, agora eu posso ser salvo. Isso é o quê? Mudança de mente, isso é arrependimento. Eu me arrependi e agora eu aceito a Cristo como meu Salvador. Esse é o arrependimento. Então, quando a Bíblia fala de arrependimento, ela está falando a respeito de mudança de mente. Essa mudança de mente, ela vai implicar em uma mudança de conduta? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu te falo, ela muda na maneira que você crê. E mais dia, menos dia, ela vai frutificar para Deus. Sabe? Às vezes a gente pensa que eu preciso ser muito correto. Preciso ser muito bom para que eu possa ser salvo. Não, ser salvo tem nada a ver com quem você é ou quem você faça. Ser salvo tem a ver com você receber a obra de Cristo. E quando você recebe,
não é porque você fez, é porque você reconheceu que era incapaz. É uma mudança completa de opinião. Isso vai gerar novo nascimento. Então a palavra de Deus, quando nós olhamos no Antigo Testamento, no tempo da lei, arrependimento ali era essa contrição. Mas quando nós olhamos agora no tempo da graça, arrependimento é mudança de mente. E nós precisamos perceber que houve um período de transição em que Cristo estava vivo e estava gerando essa mudança. Qual foi esse período? Quando nós temos em vida João Batista. No livro de Marcos, capítulo 1, no verso 4, diz assim: apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. O que nós temos aqui? Arrependimento e confissão de pecado. Mas o que é interessante é que Lucas 16 fala o seguinte: a lei e os profetas vieram até João. Que João é esse? João Batista. Ou seja, da lei de Moisés até os profetas, terminou ali em João. Ou seja, João, ele era ainda da lei. Então isso que João está pregando aqui é uma pregação da lei. Tanto é que em Atos, quando um dos apóstolos se encontra com os discípulos, ele pergunta: e aí, como foste batizado? Não, fomos batizados apenas do batismo de João. Ele falou: não, então vocês precisam ser agora batizados do Espírito Santo, vocês precisam ser cheios da vida de Deus. Por quê? Porque o batismo de João era apenas batismo de arrependimento de pecado. Mas quando nós olhamos a obra de Cristo ela vai além disso, porque o pecado já foi perdoado e agora eu recebo a obra de Cristo. Então, Lucas 16, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? É o evangelho aonde nós vivemos com o recurso que é o céu, que é a da obra de Cristo. Ele traz esse recurso para nós e todo homem se esforça para entrar nele. Ou seja, agora eu não vivo mais de acordo com o natural, eu vivo com o sobrenatural. Então Jesus também fala disso. Jesus fala desse arrependimento. Ele fala: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, Marcos 1,14. E pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O reino está próximo. Se arrependei-vos e crede no evangelho. O que é o reino? Você não vive mais com recursos da terra. Você vive com os recursos do reino dos céus. O que é se arrepender? É deixar de pensar de maneira limitada que você vive com o que você faz, com o seu recurso, com a sua capacidade, e passar a renovar sua mente para que você desfrute daquilo que a obra da cruz conquistou para você. Deus quer que você desfrute dessa obra completamente. E Ele fala para você: se arrependa. Se arrependa de quê? Você não precisa mais viver de maneira limitada. Você pode desfrutar do sobrenatural. O que é isso? Muda de mente. Antes eu vivia limitado, mas a partir de hoje, não mais. A partir de hoje, eu desfruto da abundância da graça. O arrependimento, segundo Deus, ele não produz morte. Ele produz tristeza que gera salvação, gera mudança, mas ele não produz morte. Sabe? Então o Senhor, ele traz isso para nós. Livro de Atos, capítulo 20, verso 21. Fala a respeito disso, porque arrependimento segundo Deus, eu entendo que Ele me ama. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O que é esse arrependimento para com Deus? É eu abrir mão da minha justiça própria. Abrir mão da minha justiça própria. Sabe? Enquanto eu penso que eu vou ser salvo pelo que eu faço, ou pela minha capacidade, tem problema.
eu não recebo de Deus, eu não preciso receber. Mas o dia que eu falo, Senhor, eu não posso, eu não consigo, eu preciso do Senhor, agora eu posso receber, porque agora é por causa da palavra do Evangelho da graça. Pastor, mas então eu vou chegar diante de Deus como um coitadinho? É interessante, né? Eu não mereço, não é pela minha capacidade, mas eu chego diante de Deus como um coitadinho. Oh, Senhor, eu não mereço, eu tô aqui, que eu sou um miserável. Não, eu chego diante de Deus assim, eu chego diante de Deus em ousadia, porque eu sou filho. Eu falo, Senhor, eu sei que eu não mereço, mas eu vim receber porque eu tô confiado na obra de Cristo. Eu vim receber porque eu creio que Cristo já fez e eu desfruto da obra completa que Ele fez. Se arrepender é isso. Enquanto eu estou pregando, você está mudando de mente. Você está tendo a sua mente renovada. E isso é um verdadeiro arrependimento. Hebreus capítulo 6, verso 1 diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O que é arrependimento de obras mortas? É toda obra que você faz para tentar merecer a salvação ou para tentar merecer o favor de Deus. Deus chama elas de obras mortas. O que é lançar de novo essa base de arrependimento? É eu entender que eu não preciso, mas que isso ficou para trás, porque a partir de agora eu confio na obra de Cristo e eu recebo por causa da obra de Cristo. Eu quero falar para você, você recebe de graça. Não é porque você trabalhou, é porque Ele trabalhou. O livro de Romanos, capítulo 4, verso 5 diz assim: mas ao que não trabalha, porém crê. O que é crer? Ter a mente renovada, isso é arrependimento. Porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Levanta sua mão e fala: minha fé me é atribuída como justiça. Aleluias. Pastor, me ajuda a entender um pouco melhor esse negócio de arrependimento. Que eu sempre achei que arrependimento era aquela minha tristeza de chorar, de sentir culpa pelos pecados. Amém. Então vamos olhar alguns exemplos de arrependimento que o Senhor Jesus nos deu. O Senhor Jesus nos deu alguns exemplos de arrependimento. Lucas capítulo 15, verso 3 diz assim: então lhe propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Beleza, que glória, que poderoso. Isso aqui foi o que Jesus nos ensinou para explicar sobre arrependimento. E aí eu te pergunto, quem se arrependeu nessa história? A ovelha. E o que essa ovelha fez para se arrepender? Quem deixou as 99? O pastor. Quem saiu para procurar a ovelha? O pastor. Quem carregou a ovelha nas costas? O pastor. O pastor fez toda a obra. A ovelha apenas se deixou ser cuidada, se deixou ser carregada, se deixou ser amada. Ela abriu o coração e falou: eu quero ficar com o pastor. Por que essa ovelha se perdeu? Em algum momento ela não quis ouvir a voz do pastor. Em algum momento ela não quis seguir a voz do pastor. Ou talvez porque ela se afastou e ela deixou de ouvir porque estava distante. Mas agora o pastor vai buscar essa ovelha. E o que ela faz? Eu quero ser cuidada. Eu quero ser amada. O que é isso? Ela se arrependeu. Eu entendi que ficar perto é melhor que ficar longe. Arrependimento. O Senhor está falando que isso é arrependimento. Já parou para pensar que poderoso? Ela apenas se deixou ser cuidada. Apenas se deixou ser amada. Quando nós olhamos a história de Judas, Judas foi um cara que não teve oportunidade de se arrepender sobre o Senhor Jesus. Judas traiu Jesus. Amém. Triste.
Quando ele traiu o Senhor Jesus, com certeza ele poderia ser perdoado. Porque se o Senhor Jesus morreu para perdoar todos os pecados, o pecado de Judas estava dentro. Ele poderia ter sido perdoado. Mas o que ele fez? Ele preferiu se punir, ele preferiu se enforcar ao esperar e crer que ele seria perdoado. Ou seja, ele não se arrependeu sobre o Senhor, ele não entendeu. O Senhor pode me perdoar, então eu vou me punir. Sabe qual é a realidade de muitas pessoas hoje? Elas vivem como Judas, elas vivem indo, elas vivem se culpando, elas vivem se martirizando por várias coisas na vida. Acham que o Senhor não vai perdoá-las. Quero falar, ele não vai te perdoar. Ele já perdoou você completamente. E o verdadeiro arrependimento é quando você abre o seu coração e recebe esse perdão. Recebe isso da parte de Deus hoje, em nome do Senhor Jesus. Aí nós continuamos. O Senhor Jesus continua falando de arrependimento. Ele fala da história do filho pródigo, filho perdido. Na verdade, a história não é do filho, a história é do pai. Porque o pai realmente era um cara bacana. Os dois filhos eram dois problemáticos. Porque um filho abandonou o pai e deixou o pai, desejou a morte do pai. Enquanto o outro filho ficou na casa, mas não desfrutava da presença do pai, não desfrutava do que o pai tinha. Preste atenção. Aquele filho que foi embora, quando ele foi embora, ele levou a herança, ele gastou, ele aprontou, mas um dia ele sentiu fome. Sabe, irmãos, a palavra não fala que aquele filho se lembrou do pai, teve saudade do abraço do pai, ou que ele sentiu compaixão, meu pai deve ter ficado triste comigo. Ela não fala nada disso. A única coisa que ela fala é o seguinte: ele falou, eu tô com fome, na casa do meu pai tem comida, eu vou voltar para lá. Ele não pensou no pai, ele pensou na barriga. Qual foi o arrependimento desse filho? Até aqui nenhum. Esse filho, ele se arrependeu quando ele recebeu o cuidado do pai. Quando ele recebe o cuidado, o que é isso? O pai agora dá uma sandália, dá uma capa, dá um anel para ele e faz festa. Quando o pai dá isso para ele e ele recebe, ali é arrependimento. Por quê? Porque antes eu achava que meu pai ia me tratar como um empregado, mas agora eu recebo o tratamento de filho. Isso é arrependimento. Eu enxergava meu pai como alguém mau, mas eu descobri que ele é bom. E o outro filho? O outro filho nem conhecia o pai, porque na hora da festa ele ficou chateado, ficou zangado. Como assim? Há tantos anos que te sirvo, o Senhor nunca me deu um cabrito. Ele estava dizendo, o Senhor é mau, o Senhor me trata mal, e o Senhor tem duas medidas. Qual que era o verdadeiro problema? Ele não conhecia o pai. E que o pai falou para ele, olha, tudo que eu tenho é seu. Por que você não desfruta? Tem muita gente que não desfruta porque não conhece o pai. Conhecer o pai, enxergar o pai de maneira correta é arrepender. O Senhor Jesus te chama a se arrepender. Me conheça, desfrute do que eu tenho, desfrute da minha presença, desfrute da minha abundância. Pastor, mas aí é bom demais, aí é bacana demais. Mas não foi só essas histórias que nos dizem, não. O livro de Romanos, capítulo 2, verso 4, diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. O que te conduz ao arrependimento, então? A bondade do Senhor te conduz ao arrependimento. Quanto mais eu me relaciono com Deus, eu percebo que eu sou falho, que eu percebo que Ele é bom, mais eu vou me arrepender e vou desfrutar dessa presença. É a bondade do Senhor vai te levar para isso. A palavra de Deus fala que Pedro se arrependeu e chorou copiosamente, chorou muito. Quando que isso aconteceu? Pedro negou Jesus. Jesus falou, você vai me negar antes do galo cantar. Então, o galo cantou 3 vezes e Pedro negou. A palavra fala que ele negou Jesus, chega e espraguejou por ter negado. Mas quando ele negou a 3ª vez, Jesus passou.
E a palavra fala que Jesus olhou para ele. Quando Jesus olhou, ele viu nos olhos de Jesus perdão. Ele viu nos olhos de Jesus amor. Ele viu bondade. E é a bondade que conduz ao arrependimento. Então, naquele momento, ele se arrependeu. Ele falou: meu Deus, o que eu estou fazendo? Ele é tão bom, ele é Deus. Eu estou amor. Eu quero viver junto. Sabe, essa bondade que te conduz, essa bondade que te conduz a desfrutar, o Senhor quer te mostrar a bondade. Talvez hoje você está vivendo uma vida pensando que Deus quer te punir, que Deus quer te cobrar, que Deus quer te massacrar. Porque você errou, o Senhor está te tratando com maldade. Eu quero falar para você, não. Rejeita essas mentiras do diabo na sua mente. O Senhor está te tratando com bondade. E é a bondade dele que vai te conduzir à mudança. É a bondade dele que vai te conduzir a ser livre do pecado. É a bondade dele que vai te conduzir a ser liberto de todo mal que você tem sofrido. Creia nessa bondade, creia nessa graça hoje, em nome do Senhor Jesus. Sabe, Deus não quer viver a eternidade dele cercado de pessoas que escolheram ir para o céu porque o inferno era terrível. Ah, o inferno é terrível, vai queimar no inferno, então eu quero ir para o céu, vou viver para Deus. Não, Deus quer viver no céu, é a eternidade, com pessoas que perceberam quem Ele é, que Ele é bom, que Ele é gracioso, escolheram estar próximo a Ele, porque creem na sua bondade. E hoje Deus quer te dizer que Ele é bom, Ele é bom, e que a sua casa, a sua vida podem ser alvos dessa bondade. Abra o seu coração para isso. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Eu quero orar por você. Quero declarar a bondade de Deus sobre a sua vida, a bondade sobre a sua casa. Eu quero declarar em nome de Jesus. Quero te convidar, você que está em casa, talvez você está fazendo alguma coisa enquanto assiste esse vídeo, para um minutinho, vou orar com os irmãos. Eu quero orar com você. Quero que você agora creia nisso, renove a sua mente com isso. Coloque a mão sobre a sua cabeça, declare isso. Senhor, em nome de Jesus, eu rejeito a toda mentira do diabo na minha mente, que dizia que Deus não é bom, ou que Ele está me punindo. Eu creio que Ele é bom, que Ele tem preparado boas coisas para mim, e que eu posso desfrutar da sua presença, da sua abundância, da sua bondade. Levanta a sua mão para o lado da sua casa, declara assim: eu declaro sobre a minha casa é cheia de bênção, é cheia de alegria. Eu repreendo agora toda enfermidade, toda pobreza. Eu declaro a abundância, a cura, a prosperidade, a alegria do Senhor, porque eu creio que Ele é bom e Ele tem preparado boas coisas para mim e para minha família, em nome de Jesus. Amém e amém. Pega a sua ceia, pega seu pão, seu cálice, vamos participar da mesa do Senhor. Quando nós participamos da mesa, antes de consagrar, quero pedir para você, me ajude a alcançar mais pessoas com essa palavra. Escreve aí embaixo do vídeo, fala assim: a minha casa é alvo da bondade de Deus. Escreve essa frase, compartilha essa palavra com alguém, fala para essa pessoa: Deus tem bondade preparada para você. Amém? Você que pegou o seu pão, pegou o seu cálice, vamos participar com o Senhor, vamos consagrar o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu coloco, Deus, diante de Ti, Pai, esse pão. Eu creio, Deus, em nome de Jesus, que a sua bondade é que nos conduz à mudança, ao arrependimento. Por isso nós somos participantes do corpo, nós somos perdoados, nós somos renovados no Senhor. E ao participar desse pão, nós tomamos posse da cura da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém
Levanta seu cálice. Senhor, nós apresentamos a Ti, Deus, esse cálice. É o cálice da nova aliança, aonde nós somos lembrados que já fomos completamente perdoados e recebemos pela graça dessa obra. Ao participar desse cálice, nós declaramos em nome de Jesus que não há sobre nós mais nenhuma condenação, mas a paz está no nosso coração. Em nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice. Eu apresento a Ti, Deus, os Teus filhos, Pai. A palavra diz que a Sua bondade nos conduz ao arrependimento. Por isso eu declaro, Pai, manifesta a Sua graça, a Sua bondade, Deus, sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada família, Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu libero graça sobre esses irmãos, em nome de Jesus. Amém.